Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Lucas 22, né? Versículo 54. Glória a Deus. Todo mundo achou? Glória a Deus. Versículo 54. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Pedro seguia que jeito? De longe. No 55. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e assentou com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas ouviu sentado ali, perto da fogueira, e olhou bem para ele e disse: este homem estava com Jesus. Mas Pedro negou dizendo: mulher, eu nem conheço este homem. Pouco tempo depois, um homem ouviu ali e disse: você também é um deles? Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amarga. Amém, igreja? Glória a Deus. Põe sua Bíblia no banco e a mãozinha no coração. Vamos orar. Vamos orar porque nós necessitamos que Deus fale conosco. Oh, aleluia. Senhor Deus poderoso, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, na Tua presença. Nós somos um povo, ó Deus, que Te invoca, Senhor, pelo Teu nome. Senhor, e nós queremos declarar que a nossa vida, ela é propriedade Tua. Nós queremos declarar, Senhor, que nós somos Teus, e como Seus, ó Deus, esperamos coisas que venham de Ti, ó Pai. Porque nós dependemos, Senhor, do alimento que vem do céu, da água, Senhor, do rio da vida, daquela água que desce do Teu trono, ó Pai. Senhor, o Senhor prometeu que assim seria, que o Senhor iria nos dar um pão do qual nós não teríamos fome mais, e que o Senhor iria dar a nós uma água, Senhor, da qual nós nunca mais teríamos sede. E nós queremos, Senhor, nos alimentar deste pão e beber dessa água, Pai, porque ela é vida para os Teus, ela é vida, Senhor, para aqueles que o Senhor separou, ó Deus poderoso, e colocou na Tua presença. E nós queremos, Senhor, aprender de Ti e andar, Senhor, conforme o Teu ensinamento. Nós não queremos mais, Senhor, andar por nossa própria decisão, mas nós queremos, Senhor, que a Tua vontade seja, ó Deus, o importante, e seja, ó Deus, o que nos guia por toda a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos sentar. Em nome de Jesus. Eu estou meio prejudicado por causa da gripe. Eu peguei uma gripe que faz uns 40 dias. Oi? O dízimo oferta. Depois, daqui a pouco nós pega. Espera aí. Eu esqueci. Mas isso não é... Tudo é propósito de Deus. Eu acabei, irmão, de ter uma prova de que tudo na minha vida é vontade de Deus. Porque nós não temos capacidade de fazer nada se não for aprovado, passado pela aprovação de Deus. Não tem nada, irmão, para fazer. Não tem obra, não tem ministério, não tem nada que a gente possa fazer sem ser aprovado por Deus.
Nós só podemos fazer quando é aprovado por Deus. Quando não é, irmão, a gente vê que a nossa fraqueza e a nossa pequenez diante dos acontecimentos e diante de tudo que Deus quer fazer. Amém? Mas preste atenção na palavra de hoje, porque eu estava meditando sobre a nossa fé. Paulo fala aqui, no final sobra a fé, a esperança e o amor, não é verdade? No final sobra a fé, a esperança e o amor. E eu estava pensando, como que é a nossa fé? Eu estava pensando assim, em termos, não em termos religiosos, mas eu estava imaginando a fé em termos práticos do nosso dia a dia. Jesus lá em João 10, ele fala assim, que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Não é verdade? E Deus quer que a gente viva. Ele falava, irmãos, sobre vida para pessoas que eles viviam em torno de uma religião. Quem aqui conhece os judeus, o Estado judeu, o povo judeu, sabe disso. Eles vivem em função de uma religião antiga, não é? É uma religião, eles se envolveram e as palavras e os mandamentos de Deus, eles se transformaram numa perfeita religião. Isso aí naquela época não estava ajudando nada o povo. E Jesus ele veio para pregar vida. E ele chega com a mensagem de vida. E a gente precisa entender que quando ele fala vida, ele fala de vida mesmo. Porque as pessoas elas querem ter Deus em parâmetros religiosos, uma lógica religiosa, que não vai te ajudar nada, irmão, não ajuda nada. Né? Criaram por aí um monte de lógica religiosa, de teologia, que na verdade não ajuda nada a pessoa no dia a dia. Mas quando Jesus ele fala, eu vim trazer vida, ele vem falar para você das atitudes e do seu cotidiano, do seu dia a dia. Ele não vem falar para você de pôr mais uma religião na sua cabeça. Não, ele vem falar para você do seu dia a dia, do seu andar, do seu caminhar, do seu falar, das coisas pequenas do dia, né? Lá onde você trabalha, onde você vive. Ele não está falando aqui, quando ele fala de vida, quando ele veio trazer a mensagem da vida, ele não fala de você conseguir uma vida assim, apenas aquela vida após a morte. Não é isso. Porque aquela vida nós recebemos quando nós somos salvos, não é verdade? Mas junto com a salvação, irmão, a gente recebe um monte de coisa. Não vem só a salvação. Jesus ele não chega assim e fala assim, você está salvo e agora se vira. Não. Ele fala, você está salvo e eu vou mostrar para você o melhor. Ele não fala. Ele está falando de mostrar ao mundo quem é Deus. E isso, irmão, não é religião. Mostra aí para mim, irmão, onde é que Deus manda acender uma vela. Mostra aí. Mostra aí para mim onde é que ele te ensina uma ladainha repetitiva para você entrar na presença dele. Fala, mostra aí para mim. Mostra aí para mim, irmão. Não tem. Religião é coisa de homem para manter homem debaixo de domínio. E Deus ele não vem com isso, ele vem com libertação. É certo, irmão, nós temos uma autoridade no reino de Deus, não tem? Deus ele nunca vai distribuir uma bênção aqui nessa igreja se primeiro não passar por aqui, ó. Porque Deus ele sabe de autoridade e ele respeita a autoridade, amém? Mas isso é autoridade. Religião, eles querem dominar a mente das pessoas, levando as pessoas não para perto de Deus, mas para longe, com práticas abusivas e contrárias à palavra de Deus. Não é verdade? Então, voltando ao foco da pregação, a vida que Deus quer nos dar não é uma vida apenas aqui dentro da igreja. Porque nós podemos observar que no meio da igreja, quando estamos aqui reunidos, nós fazemos coisas que talvez lá fora nós não fazemos. No meio da igreja nós falamos coisas e fazemos coisas que quando nós estamos distantes do corpo da igreja, nós não fazemos.
algumas vezes nos falta a disposição para fazer. Eu estou falando de comodismo. Porque é muito mais fácil, irmão, eu chegar na minha casa, ligar minha televisão e esquecer o resto. Muito mais fácil. É muito mais fácil eu preocupar com coisas da minha própria vida do que preocupar com as coisas do reino de Deus. Comodismo. E há outras vezes, irmão, a falta de coragem de viver uma vida cristã, falta de coragem diante do mundo. Quando nós estamos sozinhos, nós tendemos a ser como Pedro, acompanhar Jesus de longe. Amém, irmãos? Preste atenção. Preste atenção, irmão. Não perca o que Deus quer dar para você hoje. Quando nós estamos envolvidos com as nossas situações do nosso dia a dia, muitas vezes nós esquecemos de Deus. Muitas vezes nós fazemos e esquecemos de Deus. Esquecemos de consultar a Deus, né? Quando vem os problemas, então, é pior ainda, porque a gente fica desesperado com os problemas que se erguem na nossa vida. Rapidinho nós saímos do propósito. Na igreja nós cremos e acreditamos que tudo nós podemos. Mas quando nós saímos lá fora, nós acovardamos diante do mundo. E nós seguimos Jesus, como Pedro seguiu, de longe. De longe. Olhando para ver o que vai acontecer. Veja, Pedro, se você for ler, voltando aí, os capítulos, você vai ver que Pedro, ele revelou, fez revelação, irmão. Quem já leu aqui, quando os apóstolos interrogados, Jesus perguntou, quem sou eu? Aí os apóstolos falaram, um fala que você é o Elias, que você é um profeta. Mas acontece que Pedro naquele dia, ergueu a voz e disse, tu és o Filho de Deus, o Messias. E Deus vira para ele e fala assim, pois é, Pedro, não foi você que revelou, mas foi Deus que te revelou, foi do Espírito. O homem tinha feito a revelação, irmão. Estava lá com Jesus, os discípulos dele orando, Jesus pregando ali, no alto do monte, lugar de bênção, estava tudo bem. E Pedro estava profetizando ali, estava revelando. Depois, quando chegaram lá as pessoas, que ele estava no meio dos apóstolos, ele arranca da sua espada, e vamos defender agora essa causa, e vai lá e corta a orelha do escravo. Não é ou não é? É, irmão, você lê a Bíblia? Crente que não lê a Bíblia é problema, hein? Crente que não lê a Bíblia é problema. Porque quando vem a adversidade não adianta nem, não sabe o que fazer. Porque o nosso manual de instrução está aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse. Ó, para quem quiser ler. Quem quiser, ou ler a Bíblia, irmão, não é obrigação do pastor não, viu? O pastor lê porque ele gosta de saber. Mas ler a Bíblia é obrigação de todo crente. Viu? E aí, o que acontece? Pedro lá no meio de todo mundo era valentão, era o bonzão. Mas quando a situação ficou feia, quando Jesus estava amarrado, estava sendo levado para a casa do sumo sacerdote, quando a situação fugiu do controle, cadê o Pedro? 2 passos atrás, seguindo Jesus, esquivando nas paredes. Vê se a barra está limpa, eu vou dando uma olhadinha. A primeira coisa que a pessoa faz, irmão,
É isso aí, seguir Jesus de longe quando vem a adversidade. Se você continuar lendo, nós lemos aqui, você vai ver que ele viu lá um foguinho que aquentou ele. Abre aí para mim, Salmo 1. E ele sentou lá na beirinha da fogueira e ficou lá como quem não queria nada. Imagina, irmão, você sentar na roda daqueles que iam matar o seu mestre, daquelas pessoas que tinham a intenção de matar Jesus. Está entendendo, irmão? Vocês estão captando a coisa? Como que é o trabalhar do mal na vida das pessoas? Como que acontece, irmão? Porque é onde está fundamentada a nossa fé. Aqui quando nós estamos em grupo aqui, nós nos sentimos fortes. Mas e quando nós estamos sozinhos? Como é que está o Salmo 1? Um homem que andou 3 anos no mínimo com Jesus, ele tinha que saber que ele não podia sentar na roda dos escarnecedores, irmãos. E acontece assim mesmo, primeiro segue Jesus de longe. Depois, irmão, já senta na roda dos escarnecedores, já senta na rodinha da piada, já senta na rodinha, né? Já vai pertinho do fogo daquele que está querendo te ferrar a vida. Você já vai lá, já senta ali perto, irmão, e já começa a fazer parte da coisa, né? Você já começa a querer diluir no meio daquelas pessoas. Você já começa a querer desaparecer ali, irmão. Não é verdade? E depois vem o negar Jesus. O crente secreto. Tem gente que é crente secreto. Está lá trabalhando no seu trabalho, ninguém sabe que você é crente. Ninguém tem a noção de quem você serve. Muito pelo contrário. Se a pessoa chegar lá e falar assim, não, eu sou crente, o povo vai olhar e falar, você? O que, rapaz? Crente aonde? Porque não tem testemunho, né? Nós devemos ser firmes com Deus aqui na igreja, porque nós estamos aqui na presença de Deus. Nós estamos aqui porque um dia o nosso rei lá na cruz, ele morreu por nós. Ele fez um sacrifício, ele nos deu liberdade. Nós não fizemos nada, irmão, para ganhar isso. Nós só estamos debaixo da graça de Deus e da misericórdia de Deus. E se ele nos deu algo, irmão, é para que a gente viva isso de verdade. A gente tem que viver Cristo, não só aqui na igreja, a gente tem que viver Cristo, aonde a gente for, a gente tem que viver Cristo, irmão. Jamais negar a Cristo, jamais se omitir diante de uma situação, jamais, irmão, sentar na roda dos escarnecedores, porque se você sentar, irmão, você vai se contaminar, e uma hora, ou você vai ser motivo de chacota, ou você vai ter que negar Jesus. E Jesus olha para Pedro, irmão, e eu não queria estar no coro de Pedro, não. Porque ele olha para Pedro, e o olhar de Jesus deve ter sido um olhar fulminante para a vida daquele homem. Mas imagine você, que este olhar ainda alcança a tua vida. Você sabe por quê, irmão? Porque independente de onde você vai, independente daquilo que você faz, Jesus, Ele está te vendo. Deus, Ele está te olhando. Irmão, eu não posso ver todo mundo. Eu não tenho condição de fiscalizar todo mundo. E eu nem quero, irmão, fiscalizar os outros. Eu já tenho falado para os irmãos aqui. O pastor, ele vem aqui como um garçom que vai servir você lá no restaurante. Porque recebe de Deus e passa para a igreja. Recebe de Deus e passa para a igreja. Eu não tenho o poder de controlar a vida de ninguém. Eu só posso pregar. E eu só posso ensinar.
Se você vai fazer o certo ou errado, é com você, irmão. Não é comigo, não. Tem muita gente achando que igreja, irmão, é um lugar que você vai vir e a igreja vai resolver todos os seus problemas. Vai resolver tudo. Vai resolver a questão da tua personalidade. Irmão, para com isso. Os seus problemas de personalidade você tem que resolver com Deus. Porque a palavra diz que nenhum homem tem consciência do pecado senão pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence você do seu pecado. Não, pastor não, irmão. O pastor não tem psicologia cristã, isso não existe. É o Espírito Santo que vai convencer você. É você abrir o seu coração e a sua vida para verdadeiramente viver a obra de Deus, o reino de Deus. Não só aqui na igreja, mas onde você está. Onde Deus te colocou, irmão. Quando nós entendemos que nós somos reino, nós entendemos que todo lugar que Deus nos levar, nós temos a obrigação de levar conosco o reino de Deus. Nós não podemos nos desligar do reino para entrar em algum lugar, e nem nos desligar do reino para fazer algo. E saiba você, irmão, que o mundo ele traz, entre aspas, grandes oportunidades. Oportunidades que vão parecer a solução da sua vida. Oportunidades que vão parecer irrecusáveis. Mas eu digo para você, se não passa nos critérios de Cristo, não serve para você. Não aceite. Não faça. Porque Deus ele tem coisas melhores para dar para você, irmão. Sabe? A gente tem que começar a crer, porque a nossa fé ela não é fundamentada, irmão, em pensamentos filosóficos, não. A nossa fé ela é viva. Ela é fundamentada em Cristo Jesus. Porque nós, todo mundo que está aqui, ó, sentado, um dia pode ver o agir de Cristo, seja na sua vida, ou seja na vida de alguém que você conhece. Porque senão você não viria aqui. Mas você sabe que Deus, ele pode solucionar o problema da sua vida. Sabe, irmão, eu prego muito que Deus soluciona o problema de todo mundo. Demais. Mas, eu vou falar uma coisa para vocês. Você tem que dar espaço para Deus.